Feliz aniversário. Revirando a memória, encontrei uma lembrança de quando eu faria 7 anos de idade. Minha mãe enfeitou a sala com bolas de ar coloridas, espalhou confetes, serpentinas e me vestiu de palhaço para pular no carnaval da minha festa de feliz aniversário, que a chuva de inverno deixou triste nos olhos alagados de meu pai. Prazerzão ter vocês aqui comigo, juntando forças e falando de literatura, leitura na infância, a importância, né, dessa arte na vida da gente, desde que a gente nasce. É verdade. Isa, é uma alegria pra gente também poder participar hoje aqui com você e com a Daisy e falar sobre essa coisa que pra gente é mais que uma bandeira, é mais do que qualquer coisa, né? Assim, que nos move, nos impulsiona, que nos leva pra frente a sempre acreditar na coisa de não perder a esperança. Isso é o que nos dá força, é o nosso gás, assim, né? E nesse momento, então, tem sido muito maior, bem maior. Muita gente acha que falar de infância, leitura, então, literatura para a infância, que é coisa menor, que é sem sentido, quando na verdade não, né? Forma a gente enquanto seres humanos, enquanto adultos que somos. Foi o que você falou também no início, né, Pedro? Que sua escrita tem muito do que você viveu na sua infância, né? Dessas experiências, dessas influências. Eu tenho certeza que, mesmo que você não tenha tido, vocês não tenham tido acesso a livro, a gente está sempre envolvido com algum caos, né? Alguma força da oralidade, que é onde nasce a literatura, né? Por isso que eu me interessei tanto de vocês virem contar um pouco dessa trajetória de cada um. Bom, eu acho que a minha trajetória enquanto poeta, enquanto escritor, compositor, tem muito a ver com tudo o que eu vivi, né? Eu acho que mesmo aquela história muito pequena que, enfim, despercebida, querendo ou não, agora, para mim, ela tem um valor muito maior. Assim, né? Eu cresci ouvindo histórias dos meus avós, dos meus pais, enfim. E são histórias que hoje, assim, foi coisa que muitas coisas foram eles que viveram. Eu também vivi muita coisa. E eu queria transformar isso de alguma maneira, né? Trazer isso para mais perto de mim. E aí resolvi ano passado, né? Todo mundo ficou confinado, né? A gente ainda está confinado. E aí resolvi fazer um livro escrevendo essas memórias. Por onde que eu começo? Já tinha escrito uma coisa ou outra sobre essa coisa das memórias, né? E aí resolvi fazer esse livro. Que nome dar a esse livro? E aí foi que eu lembrei que uma das coisas que unia a família aqui no norte a gente só tem 2 estações: inverno ou verão. A gente só tem isso. A gente não tem definidas. A gente sabe que em setembro a gente vai ter os ipês floridos, né, Thiago? A gente vai ter muito mais fruta, a gente vai ter, enfim. Mas a gente compreende isso. Assim, você não sente essa. Você sabe que são 6 meses de chuva e são 6 meses de puro sol. E aí, a minha família, a gente tem aqui na nossa cidade, à frente da cidade toda. A gente tem ali o Rio de Janeiro, né? Que tem a Isa, né? E a Daisy são do Rio, né? Vocês dois, né? E aí, meninas, então, a gente aqui vocês têm aí o oceano, né? E tal, banhando e tal, e a orla. Aqui a gente tem o Rio Mar Amazonas, que é um rio enorme e que é a perder de vista, assim, de muita água, né, Thiago? De tão lindo que ele é. Só que é um rio barrento, enfim. E aí, eu lembro que na minha infância, no verão, aqui, quando começava o verão, que começa em julho, a gente
pegava o barco e seguia para Foz do Rio Pedreira, para a gente passar as férias, todo mundo junto. Um lugar quase inabitável, porque era muita mata, muita lama, né? O meio de transporte único era o barco, e não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha nada disso. Você bebia água do rio, naquela época ainda era possível, né, que a gente pudesse fazer isso. Então a gente tinha direto com a natureza. um contato direto com a natureza. E você tinha os potes, então os igarapés que se formavam, né? A gente pescava o peixe, a gente tinha uma tapi para pegar o camarão. Então era isso, assim. E essas coisas todas. E aí, por outro lado, quando a gente ia por terra, a gente ia para Santo Antônio da Pedreira, que é um distrito daqui, e a gente ia para o Rio Pedreira, né? Para lá. E a gente vivia outras experiências também, né? E lá se desenrolavam várias histórias. E isso era uma coisa assim que meu avô fazia muita questão. Meu avô, do poema do Chá para Curar Saudade, ele fazia questão assim de que não, vamos passar as férias todo mundo juntos e vamos para Santo Antônio da Pedreira, ou então vamos lá para Foz do Rio Pedreira e vamos viver esse 15 dias juntos, todo mundo muito feliz. E aí eu falei, gente, a estação que a gente ia era verão. O verão era que unia a gente. Vou escrever essas memórias e vou chamar elas de verão, né? E aí casou disso tudo se conectar ali. E aí lembrei de várias coisas nesse livro, né? Das pequenas delicadezas do meu primo pegando um copinho descartável e tentando pescar o peixe, né? E ele dizia que aquilo seria o aquário dele, enfim, e aquela coisa ficou gravada assim, né? Ficou marcada para mim aquela história. E minha avó contando a história do meu pai que foi matar que foi retirar o ninho de a colmeia, né? O ninho de caba, né? Que tinha ao redor na lateral da casa de palha e riscou um fósforo e incendiou a casa toda em meia hora. E hoje em dia todo mundo ri dessa história, porque meu pai ficou conhecido como aquele que sabe muito bem como exterminar com colmeias e casas, né? Então, essa foi uma história também que eu conto nesse livro. E conto da vez em que a casa da minha avó foi toda destelhada, passou uma ventania e a casa toda ficou alagada. Das vezes em que eu vi meu pai pegou malária, né? Porque a gente morava em Tartarugalzinho e acabou pegando malária, uma área de mata, né? Enfim, pegou malária. E eu lembro da minha mãe tratando do meu pai, aquela coisa toda. Então, as palavras que ela dizia para mim era uma coisa que estava muito viva, que ainda estão muito vivas dentro de mim. Aí eu escrevi até o nome desse poema, eu acho que se chama Eu Vou Chorar Vendo um Filme de Amor, eu acho que é o nome do poema. E eu quero chorar vendo um filme de amor, é o nome do poema. E aí são essas coisas que foram marcadas assim. Eu acho que eu fui tão privilegiado no sentido de que eu não tenho uma história que me marcou, eu tenho várias histórias que me marcaram, né? E aí tive essa primeira fase toda e depois essas são todas as minhas primeiras histórias. Eu tenho muitas primeiras histórias, né? Mas eu vou contar uma que é muito bonita e que é trágica, e foi essa história que eu separei pra gente contar aqui. Introduzi com todas essas imagens, eu guardei essa, que é uma história... meu pai sempre foi muito esforçado, sempre gostou de trabalhar e tal. Ele foi pai muito cedo, com 22 anos de idade, minha mãe com 16. E aí resolveram que tinham que se casar, casaram, porque minha mãe já estava grávida, me esperando. E tiveram um momento assim que o começo não é fácil, né? Sempre é muito difícil. Hoje, graças a Deus, tudo muito tranquilo na nossa vida. E aí pedi para o meu pai fazer um aniversário para mim e para o meu irmão. Eu ia completar 7 anos, meu irmão 5 anos. E aí, tá bom, vamos nos preparar. Eles começaram a se preparar durante um ano. Minha mãe comprava
bexigas, latas de leite condensado para fazer os doces, creme de leite, latas de milho, enfim, para fazer todas as comidas, aquela coisa toda. Então, assim, ela queria um super aniversário. E a gente também, né, queria um super aniversário. E aí, do que vai ser? Vai ser do circo o aniversário, então teve toda aquela coisa, e aí foi fazer roupa na costureira, as roupas dos palhaços, enfim. E aí se tornou o sonho do meu pai e da minha mãe realizar aquela festa. E acabou que aquela festa mobilizou toda a nossa família. Minha avó, meus tios, meus primos, os vizinhos. Foi uma coisa assim muito legal. E eu lembro que a minha mãe tinha várias latas de leite, né? Leite ninho, né? Tinha várias latas grandes. E era lá que ela depositava os balões, né? Para que, enfim, com medo de bexiga, de traça, de qualquer coisa, chegar lá e acabar com a festa antes mesmo da gente encher os balões. E aí, começamos a montar a festa. Chega o dia da festa. No dia em que a gente começou a montar a festa, por volta de umas 4 da tarde, começou a se formar uma chuva. E aí, enfim, ficou aquele clima de chuva e todo mundo preocupado, meu Deus, e agora? Porque a festa ia ser ao ar livre, a casa da minha avó e dos meus avós, né? Era uma casa pequena até então não tinha como abrigar todo mundo dentro da casa. E eu acho que, em média, a gente tinha por volta de uns 60, 70 convidados, né, para essa festa. E aí, nessa confusão toda, da gente estar montando, a chuva começou a cair e não parava, gente. Não parava. E aí começou um desespero, porque os balões que estavam na frente da casa começaram a se soltar, a estourar, enfim, começou uma super tragédia ali. E aí, então, tudo que a questão de mesa que a gente tinha alugado, as coisas todas, né? Naquela época ainda não se alugava pula-pula, mas a gente tinha contratado o cara do picolé, o cara do algodão doce, da pipoca, de não sei o que e tal, né? Para fazer ali toda aquela coisa. Não tinha onde abrigar ninguém. Ninguém. A única coisa que ficou abrigada foi a mesa do bolo, ali na sala da casa da minha avó. E acabou que a festa começou ali aquele circo dos horrores, né? Eu criança, meu irmão criança, a gente não entendia muito bem, a gente queria se divertir. Mas eu lembro da cena do meu pai indo para dentro do banheiro da casa da minha avó e desabou num choro. Por conta de tudo aquilo que tinha acontecido, né? Aquilo tudo tinha se tornado um sonho para ele e para minha mãe, né? Realizar aquilo. Eles viam a alegria que eu sentia, que meu irmão sentia. E aí eu escrevi um poema sobre isso. E eu acho que essa história, para mim, é uma das histórias assim mais legais, né? E eu digo que essa chuva que caiu, hoje em dia ela é uma chuva abençoada, porque me rendeu um bom poema, né? E hoje o que ficou dessa história é eu imaginando o que foi que se passou naquele momento dentro daquele banheiro, quando, além de lá fora, estava alagado também os olhos do meu pai. E é isso. Gente, muito tocante, estou quase chorando aqui. Porque a gente está falando de expectativa, né? Expectativas. Ele colocou ali as expectativas dele, né? Do seu pai, da sua mãe, para fazer essa festa legal acontecer, né? Deve ter sido muito difícil. Depois a gente ri do que passa, mas na hora, né? Ainda mais criança não sente. Mas os pais estão ali investindo, né? Sentimentos, né? Valores emocionais, né? É difícil mesmo, imagino. Obrigada por compartilhar com a gente. E depois de tudo isso, Isa, se levou muito tempo para se falar sobre esse assunto, assim, sabe? Levou muito tempo mesmo. E eu lembro que com coisas dessa festa, assim, foi tudo tão bem preparado, a gente conseguiu ainda realizar 2 aniversários com materiais dessa festa que a minha mãe tinha preparado. A gente fez aniversário de 10 anos de um primo meu que tinha acabado de sair do hospital, que estava com meningite, né, na época. E a gente conseguiu fazer o aniversário de um tio meu
Que olha só a loucura. Esse meu tio chegou no dia do meu aniversário do meu irmão. Chegou meia-noite e a chuva não tinha passado. Ele veio de Fortaleza, chegou em Macapá e a chuva não tinha passado. A chuva veio passar de manhã, 8 da manhã. Para você entender como são as chuvas aqui na nossa região norte. Elas são cruéis, né? Quando chove, chove pra valer. E era fevereiro, então, tipo, fevereiro tá ali já próximo de março, né? E a gente sabe como são as águas de março, é forte demais. Às vezes chove um dia, 2 dias todinho, sem parar. É isso mesmo. E um caos, uma lenda da tua infância, isso muito me interessa também. Vou te contar. Rendeu um livro também. Então, essa história, pode essa contar. coisa de lenda. Então, falando sobre essa coisa das lendas, Isa e Daisy, tem uma que eu gosto muito, assim, eu sou fascinado pelo Rio Amazonas, vocês precisam vir ao norte, porque vocês também vão se encantar pelo Rio Amazonas. O Rio Amazonas é a coisa mais linda. E para vocês terem uma ideia, debaixo do Rio Amazonas tem um outro rio, que é o Rio Ganza. Hanza, né? Hanza. E esse rio, eles correm em sentidos contrários. Eles descobriram, né, que tem o Rio Amazonas e embaixo dele passa o Hanza. Então é um rio vivendo debaixo de outro rio. Essa história é uma história muito recente, né? A gente até contou para o Lucão fez um poema, né, Thiago, e citou também essa história no livro dele, Amores ao Sol. E essa história para mim é uma história muito bonita. Aqui na nossa cidade, bem na frente, no meio do rio, a gente tem uma estátua do São José, que é o padroeiro da cidade. E aí, onde foi erguido essa estátua, tem várias pedras grandes, né? E eles chamam de Pedra do Guindaste, né? Esse monumento ali. E diz a lenda que debaixo dessa pedra mora uma cobra, né? Que é a cobra Sofia, né? Enfim, a maior cobra daqui da nossa região. Na lenda. E dizem que se essa cobra se mexer, né, ali, ela tá adormecida. Se ela se mexer, a cidade toda vai ficar submersa. E essa história é uma história que eu simplesmente amo, porque eu acho muito poética uma cidade toda embaixo d'água. E aí, em 2017, eu acho, eu não lembro, mas você leu aqui, não vou citar a data, eu escrevi um livro chamado A Cidade Submersa, que parte desse princípio de que a cidade toda já está debaixo d'água e a gente revive as coisas bonitas da cidade. Então eu falo sobre as belezas da cidade, eu falo sobre os ribeirinhos, eu falo sobre mães que perderam seus filhos para o rio. Além de, claro, a gente falar sobre a beleza do rio, né? O que o rio traz para a gente, sobre o peixe, o alimento, essa coisa toda, que é muito importante, né? Então, essa lenda é a lenda assim, que super me marcou e eu adoro, assim. Eu de verdade torço para que um dia essa cobra de fato se mova, para eu ter essa certeza de que a cidade vai ou não ficar submersa, né? Porque eu acho que lenda não pode só ficar na lenda, a gente tem que viver também a lenda, né? Tá vivendo ela só na poesia. Já tá bom assim. Gente, é linda essa lenda, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar em cobra norato, né? Pois é. Em outras lendas, mas essa especificamente não. Por isso que é tão bom a gente ter convidados assim de várias partes, né, do Brasil, para a gente poder ficar mais enriquecido de lendas, causos, histórias, cultura, né, do nosso país. Leiam depois esse livro, é um livro curtinho, chamado A Cidade Submersa, lá no meu blog, bichosdegoiaba.home.blog. E é lá nesse livro que tem o Chá para Curar a Saudade, Daisy, e o Reza, que são 2 poemas que a Áquila, eu digo que me lançou, assim, né, pro mundo, assim. Muita gente veio depois, assim, atrás de mim, querendo saber um pouco mais do meu trabalho por conta desses vídeos que ela gravou. Então, tem uma ligação muito forte, assim, desses poemas e o canal dela e, enfim, essa descoberta que as pessoas vieram até mim e tá sendo bem bonito. Ainda hoje as pessoas me procuram por conta disso.
Pedro, eu até ia falar com você que o Lucão falou que você ainda não publicou, né, cara? Não publicou impressamente. Não, Você pensa em provavelmente. publicar porque você tem que publicar, entendeu? Você tem que publicar de verdade. Os seus poemas são lindos. Eu Sim. baixei um, né? No ano Aham. passado, eu baixei o do verão. Sim. Eu achei lindo. Eu já tinha gostado do Chá para Curar Saudades. Eu li para outras pessoas. Eu fiz uma gravação na minha voz também, para as minhas amigos, meus amigos, meus parentes todos. E eles Ai, ficaram lindos, acharam maravilhoso. Minha tia chorou, porque lembrava muito a minha avó. Meu avô era oh, benzedor, né? Ele caramba. benzia as pessoas, e minha avó que ia para o mato colher as ervas que ele pedia. Então eu tenho toda essa afetividade com esse tipo de cultura das ervas, né? Que Das lindo. orações, dos desejos. Gente, eu fiquei quase louco quando eu vi o seu poema na voz da Áquila, né? Emanuele. Eu Sim, falei assim, gente, aham. que trabalho mais lindo dessa menina também. Você conhecer, Daisy, Áquila Emanuele no YouTube. Coloca aí, porque ela é artista visual também, né? Ela bota muito essa coisa da Sim. fotografia, da voz, de uma forma muito poética, muito teatral, muito bonito. Aham. Ah, Inclusive, depois eu posso até convidar ela para vir contar a primeira convida, história da infância dela. Ó. E aí? convida. Vai. Ela vai amar participar. Mas, Deise, essa história toda assim de não ter publicado, eu acho que, assim, eu me considero um bom poeta, me considero, eu acho que pelo que os meus amigos falam, pelo que eu converso com o Thiago, me considero. Mas eu acho que o que muito tempo ficou marcado em mim foi o meu trabalho enquanto compositor, letrista. Então, assim, tipo, teve gente que já gravou música minha. Eu, esse ano, vou gravar músicas minhas. Então, assim, tipo, eu tô nessa. Eu tô vivendo isso assim, sabe? Dessa maneira. E, claro, com certeza, se eu tiver a oportunidade de lançar os livros, eu quero lançar todos esses livros. Já vou lançar logo numa coletânea, assim, para matar assim a saudade de muita gente, né? Que querendo ou não as pessoas têm um pouco disso assim, Pedro, tem mesmo que lançar, tem que fazer isso. Eu devo isso para muita gente, né? Mas é aquela coisa assim, eu preciso estar muito conectado com isso tudo, sabe? E por enquanto eu me sinto à vontade de desistir. Vou lançar agora mais um, agora para o IGTV com a Áquila. É uma espécie de. Não chega a ser um documentário poético, porque são poemas apenas, não tem falas, não tem nada disso, são só poemas. Eu estou falando aqui em primeira mão para vocês, falei lá na minha live também. Uma série chamada Caixa de Abelhas, que é uma série de poemas só sobre poemas. Só que são sobre perspectivas de sentimentos, de coisas que eu vejo. Então é isso daí que a gente vai lançar agora. Então são imagens que a gente capturou lá, que eu capturei em Noronha, tem imagens daqui de Macapá também, e vai ser na voz da Áquila. Então tem uma coisa assim bem bonita. Então vai ser um IGTV bem um pouco duradouro aí, e vai ver essa série aí que eu quero lançar de uma maneira diferente assim pra galera, sabe? Muito bom. Encharcada aqui, ó. Poesia por toda parte. Daisy, quer contar pra gente? Pode ser. Pode ser que o colega é Tiago, né? Que tá aí com o Pedro, não é isso? Eu Isso. pensei que o Tiago ia falar logo depois, mas eu posso falar então, não tem problema. Estava até procurando aqui, caçando as minhas coisas. Assim, eu ainda não me considero, posso dizer, escritora, tem que se considerar, mas sabe aquela coisa de quando você não tem um livro específico, né, uma coisa na mão, física, ou um e-book, eu faço um blog, escrevo um blog, é o Educar para Transformar, mas é uma coisa bem de relato, né, uma coisa bem autoral. Mas tem as poesias, os poemas que eu escrevo aí desde criança. Então, assim, como que começou a questão da literatura na minha vida? Falo que tive a sorte de ter sido criada pela minha avó, que faleceu há pouco tempo, em novembro do ano passado. E a minha avó me criou, assim, filha única, eu fui da minha mãe muito jovenzinha, então não podia ficar comigo, não tinha maturidade para ser mãe aos 15 anos. E minha avó me pegou para si, não, vou cuidar de você. E minha mãe foi viver a vida dela e quanto a minha avó me criou, assim, desde pequena ela sempre falou, filha, você vai estudar, você tem que aprender a ler,
A gente tem que ter um canudo, ela sempre falava do canudo, tem que ter um canudo, acabei que eu me tornei professora, fiz o ensino médio, curso normal, que de normal não tem nada, né? A gente fica anormal depois dessa coisa de professora, mas agora eu aprendi a gostar, de falar que gostei, e foi muito isso, a minha avó me botou muito cedo numa explicadora, numa pessoa, Dona Gessi, que ainda é viva, que me ensinou a ler, aos 6 anos. Então, assim, eu tive o privilégio de aprender a ler até cedo, numa escolinha particular, não é na escolinha, no fundo do quintal dessa senhora, que é vizinha nossa aqui ainda, no bairro. E eu só fui entrar na escola pública aos 8 anos. Ainda tinha essa questão da vaga na escola pública, na década de 90, era aquela dificuldade, a gente ainda não tinha essa universalização realmente das escolas, né? Foi um pouco mais à frente. Então, eu fiquei aí 2 anos nessa coisa de explicadora, mas sempre lendo alguma coisa, mas para lembrar, uma coisa que me marcou muito desde pequena é o meu pé de laranja lima. Vocês devem conhecer essa história, né? E marcou a vida da minha avó quando ela aprendeu a ler aos quase 20 anos de idade, quando ela realmente conseguiu aprender a ler, porque ela veio retirante aí do Nordeste, né, lá de Alagoas, para o Rio de Janeiro com 2 anos, no Pau de Arara, aquelas histórias, né? Dá muita história, se eu for parar até, falei, antes dela falecer, eu ainda falava, vó, tem que escrever suas histórias. E agora tem muita coisa para escrever, mas eu estou aos poucos trabalhando isso na minha mente. Aí ela falava dessa história, Meu Pé de Laranja Lima foi o primeiro assim que eu me lembro da história até hoje. Já li para os meus filhos menores e me marcou muito, né? Desde a infância por conta da minha avó. Logo depois, li muita coisa. Eu lembro das cartilhas, gente, as cartilhas do ABC que a gente tinha, né? De juntar o B com A, aquele método silábico, aquela coisa. Era silábico? É silábico que o pessoal falava. E aí, logo depois, aos 11 para 12, um outro que me marcou muito, eu não lembro o nome do autor, mas foi As Sete Faces do Amor. Acho que era uma coletânea que tinha 7 faces de alguma coisa, as 7 faces da inveja, do amor, da tristeza, e As 7 Faces do Amor, assim, me marcou, que eu fiquei naquela coisa do amor platônico, foi o que mais me marcou, eu ficava, que é isso? Acabei que eu, a minha vida inteira, fiquei nos amores platônicos, sofrida da vida, casei 3 vezes, hoje sou mãe de 5 filhos, e estou aí nos amores platônicos, mas ainda bem que há quase 2 anos eu encontrei um amor de verdade, e está sendo o melhor para viver hoje. Mas como marcou essas 7 faces do amor, assim, uma coisa. Foi muito romântica, muito assim, né? Aquela coisa da idealização, a gente idealiza muito, né? Como lembro seu pai, mesmo a história do seu pai, dessa festinha. O quanto ele não idealizou isso e na hora, né, ver aquela decepção, porque na verdade a tristeza é por conta de vocês, porque eu tenho certeza que ele sofreu muito mais pensando nas crianças e tudo que foi para eles. Então, essa idealização que a gente faz da vida, de geração a geração a gente vai passando, cria expectativa, mas foi assim. Então, comecei, eu falo que é um privilégio, né? Você aprender a ler aos 6 anos, você ter conseguido, assim, a minha avó sempre falou, estuda, filha, a sua mãe é muito jovem, não pode te criar, eu não sei quem é meu pai, porque também foi numa situação ruim, né, na época que eu nasci, assim, como minha mãe me concebeu, como ela engravidou, então eu não sei quem é meu pai, e aí com isso a minha avó sempre, filha, ó, você era meio que ela falava, você não tem pai, não tem mãe. Eu falei, mas a minha mãe, ela, não, a sua mãe, só quando você crescer que ela vai poder cuidar de você. Enquanto você é criança, eu vou cuidar de você, quer dizer, e ela sempre incentivou essa coisa do estudo. As minhas brincadeiras era escolinha, era o médico que escrevia a receita para o paciente, eu estou sentindo dor de cabeça, então toma isso, e muito chá, né? Então, vocês falaram aí de seu avô como é que era? Benzedeiro que fala? A gente aqui, eu passei muito por isso também. Minha avó levava muito nas rezadeiras, nas benzedeiras, e eu cresci também muito com essa coisa das ervas. Gosto muito. Hoje, se eu pudesse, se tiver uma dorzinha, toma um chazinho, evita demais o remédio de farmácia. Como que isso fica na nossa memória, assim, né? Os nossos pais, minha avó. Então, ficou muito isso na minha cabeça. Então, hoje eu falo que, até de deixar para todo mundo que eu falo para as pessoas, gente, vale a pena estudar, vale a pena ler, vale a pena escrever. E para mim a escrita é realmente a terapia. Estando triste ou estando feliz, mas principalmente, não sei se vocês vão concordar, mas quando a gente sofre, como a gente escreve? Quando a gente passa por alguma decepção, como vem coisa, como aquilo transborda. Às vezes você chorando, mas você está ali escrevendo. Até brinco, falo, gente, desce uma entidade aqui, não sou eu sozinha, não, porque vem umas ideias, umas coisas que você fala, tem um mentor aqui ajudando.
Então é bem isso, gente. Valeu a pena estudar e estou até hoje aí nessa Rita, coisa. Deise, desculpa, eu tô com Rita, não sei por quê. Não tem problema. Deise, eu queria te dizer uma coisa. Se tem isso que você falou sobre quando a gente está triste, a gente escreve muito, né? É verdade, a gente é uma fábrica quando a gente está triste. E eu digo o seguinte, quando a gente está feliz, a gente não consegue. Porque parece que tudo que a gente escreve fica bobo, eu não sei, eu sinto Eu isso. tenho essa situação também. Não Não tem por que é? escrever, né? Tá ali, né? Tão óbvio, você fala, tá todo mundo vendo. Agora você tá triste, você passou por uma decepção, como vem coisa. Como você. Até depois, se a gente tiver oportunidade, eu vou ler uma dessas poesias aí que a gente escreve para ex-namoradas, a gente escreve para alguém que quando você supera, ou escreve para alguém que você ficou chateado, um amigo, uma decepção, mas realmente, o sofrimento é o maior combustível do poeta. Vocês estão falando aí de sentimento, de melancolia, de tristeza. Eu lembrei hoje exatamente uma coisa bem que vai dialogar muito com isso que vocês falaram. Eu vim da feira, aí vim correndo para fazer o peixe rápido, que eu demorei na feira para caramba. Aí botei uma musiquinha, falei, vou botar uma música, que eu gosto de ouvir música enquanto eu faço alguma coisa. Botei a musiquinha e começa aquelas musiquinhas nostálgicas, sabe? Aí começou a me dar uma... Eu tomei uma cervejinha, aí começou a me dar aquela melancolia, meu irmão. Eu falei assim, gente... E eu tenho uma coisa muito interessante com a melancolia. Eu gosto dela. Acho que exatamente por conta disso. É a partir dela que eu começo a confabular, a pensar coisas para escrever também. E eu fiquei pensando, e eu comecei a refletir sobre isso, meio filosofando, fiquei, gente, e não é que a gente gosta mesmo? Eu fiquei pensando nesse gostar dessa melancolia, porque na verdade o que eu estava sentindo era uma saudade daquilo que eu ainda não vivi. Uma coisa muito bizarra. Vocês já devem ter passado por isso. Eu acho que todo mundo passa por um desejo de algo que você tem vontade de alcançar, mas ainda não alcançou, e às vezes você não sabe nem nomear o que é. É muito louco. E eu fiquei pensando nessa saudade, nessa tristeza. Para mim, saudade aí é uma melancolia, uma tristeza presente que me contempla, assim. De alguma forma, eu sinto um certo prazer. É bem isso mesmo. É isso, gente. A gente pode deixar agora, então, o Thiago falar, se quiser. Acho que eu parei por aqui por enquanto. Quero. Até porque a tua história, Deise, eu acho que conversou muito com a minha história, assim, eu fiquei pensando nas coisas que tu foi falando, né? E aí me lembrou muitas coisas. Eu não comecei a ter contato com a leitura muito cedo, tá? Só a leitura de escola, né? Ia pra escola e tal, mas não tive esse desejo despertado logo, comecei... 7 anos estou lendo um livro tal, 10 anos estou lendo um livro tal. Mas isso é um processo que faz parte do reflexo de onde eu vi, né? Eu venho de uma família onde meus pais não tinham estudo, né? Então eles não tinham essa importância de se ter livros em casa. Mas o meu padrasto, né? Ele tinha uma coisa muito, muito legal que assim que eu gosto, foi que me despertou muito para o mundo das palavras, que é que ele gostava de ouvir muitas músicas. Então ele colecionava CDs. Então desde criança eu ouvia muitas músicas e ele gostava de canções variadas, né? Então era muito MPB. Ele adorava uma coisa que era trilha de novela. Tinha uma novela na época, ele comprava o CD da trilha da novela. Então isso era e como as trilhas de novela antigamente eram muito cheias de Djavan, né? De muitas coisas que são muito poéticas, e essas trilhas marcaram muito a minha infância. Então eu lembro que eu gostava de ouvir as músicas, e para aprender, como eu sempre gostei muito de canção, né? Hoje em dia a gente canta e tal, eu escrevia as letras das músicas no meu caderno para poder aprender as músicas, né? Então eu ficava ouvindo o CD a escrever as letrinhas lá da música. Então, como é bacana essa descoberta, né, da palavra, como a palavra se descobre na gente de várias formas diferentes. E o primeiro livro que eu li se chama, que eu li assim, que eu parei para prestar atenção. Nossa, o que é isso aqui que está acontecendo? Foi Nariz de Vidro, do Mário Quintana. Eu estava com 13 anos na época, aí eu ganhei esse livro de um professor, um livro de poemas. Aí eu li Nariz de Vidro. Quando chegou no poema Bilhete, eu fiquei assim...
mas o que é isso? Né? O que esse poema me causou agora? Com 13 anos, meio sem entender, porque não vai te dizer... Tu vai, com 13 anos, entender o que é aquele sentimento, né, todo. Mas tu fica tocado pelo que a palavra te traz. De alguma maneira, tu para prestar atenção, né? E a partir daí começou meu encantamento pela palavra poética, porque eu já gostava das letras de músicas, né, que não deixa de ser um poema. E quando eu conheci Mário Quintana, eu fiquei assim extremamente impactado pela forma como ele escrevia, porque o Mário Quintana, ele escrevia totalmente fora da caixinha, né? Ele é muito moderno. Ao mesmo tempo que ele traz as coisas, ele traz a crítica na poesia dele, Sim. ele traz o humor muito forte na poesia dele, né? E ele traz o amor, porque quando eu li o Bilhete, né, aquela coisa assim tão fofinha, mas que eu fiquei tão verdadeira. Mas tão verdadeira, né? Se tu me amas, ama-me baixinho, não grite de cima dos telhados, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se tu me queres, enfim, que seja bem devagarinho, amada, porque a vida é breve e o amor mais breve ainda. Aí eu li esse poema, ele já entrou na minha cabeça assim de uma vez. É uma coisa assim muito impressionante, né? Porque a poesia, a gente que diz poesia, a gente às vezes gosta muito de um poema, mas a gente quer, vou aprender esse poema para me dizer. Mas a gente não consegue, porque parece que a gente não conversou com a gente, sabe? A poesia, ela te escolhe. Ela disse, eu li um poema e disse, esse poema vai morar em mim. Aí vem de uma vez só. Porque tem poema que eu já tentei decorar 1000 vezes e não consigo decorar. Porque esse poema não está conversando com alguma coisa na minha vida, eu acho. Né? Tem poemas que são assim, essa história é uma história boa. Tem uma entrevista da Elisa Lucinda, que ela fala de um poema da Adélia Prado, né? Ex-voto. Que era um poema que ela super adora, né, o poema, e ela não conseguia aprender o poema. Ela conta essa história, que ela não conseguia, que aquilo perseguia ela, porque ela adorava aquele poema, ela não conseguia aprender o poema, o que era aquilo, né? E aí um dia ela estava na casa dela e ela lembrou, vou aprender hoje esse poema da Adélia. E aprendeu. Ela forçou várias vezes e não conseguia. E um dia conseguiu, né? A gente também tem essa coisa com um do Drummond chamado Caso Pluvioso, né? Eu adoro esse poema. Eu já li esse poema mais de 100 vezes, eu não consigo. A gente não consegue, porque não adianta a gente forçar, né? Drummond, gente. Não tem como. Os meus poemas eu morro de medo de aprender, porque eu digo assim, gente, é muito difícil, né? Porque eu escrevo sobre a perspectiva do fantástico, assim. Para mim, tem que partir daí, assim. Tipo, esse chá para curar a saudade, que todo mundo fala, cara, eu não me atrevo a dizer esse poema porque eu posso esquecer de qualquer coisa e o poema perder sentido. E a Elisa Lucinda, onde a gente fez já uma oficina com ela de poesia falada, fala que a gente tem que dizer o poema sempre na íntegra, né? Porque o poema, ele é aquilo ali. Então não adianta a gente cortar a palavra, não adianta a gente... Não vamos fazer isso. A gente tem que tratar ali da maneira mais correta, né? Continua, que eu roubo espaço. Ele gosta de falar. Voltando, outra coisa também que eu me identifiquei muito com a fala da Daisy, né, foi sobre essa parte do romantismo. Eu sou uma pessoa extremamente romântica, Daisy. Eu adoro os exageros, eu adoro a dor, eu adoro essas coisas, sabe? Que vem com o romântico. E aí, quando eu tava já com os meus 19 anos, né, eu sofri uma desilusão amorosa, todo mundo sofre uma vez na vida, né? Um amor platônico. Um amor platônico, exatamente. E aí eu resolvi colocar isso para fora. Então eu comecei a escrever uma série de cartas, né? Aí eu escrevia essas cartas e guardava. Aí um dia eu estava assistindo uma matéria, acho que era 2009, mais ou menos isso, sobre um documentário que saiu sobre o Valdir Soriano, que é um cantor que eu também adoro, né? Eu gosto do brega romântico. Aí, na matéria, o repórter falava assim que o amor é cafona. Aí eu
me peguei pensando nisso, né? Eu disse, é exatamente isso, não tem pra onde fugir. Aí eu criei um blog em 2009, chamado Amor Cafona. E lá eu comecei a escrever uma série de cartas dedicada a ninguém. Então são uma série de sofrimentos que nem Uma sempre... série de sofrimentos é bonito. É, uma série de sofrimentos. Só que aí, como aquele exercício era uma coisa tão gostosa para mim na época, aquela prática de escrever, que eu já escrevia naquele sentimento que eu não estava sofrendo, mas que parecia que eu ia sofrer um dia. Então eu ficava escrevendo diariamente. Foi um exercício muito bom, acho, para minha escrita, esse blog do Amor Cafona. Imaginar as situações, trabalhar essa imagem, né, do romântico, que eu gosto, né? E isso hoje em dia trouxe muito para minha poesia, que a minha poesia traz muito disso. Do amor, do cotidiano, do olhar, do cuidado, desses pequenos detalhes. É isso que eu gosto de ver na poesia, né? Na minha, pelo menos. Eu sempre busco trazer um olhar minúsculo do dia a dia, uma coisa delicada, algo que passou, uma imagem. Acho isso muito bonito. Sim. Eu estou aqui encantada. Todo mundo falando um pouco de música também, vocês trouxeram essa questão da música com a poesia, com a leitura. Eu me lembrei também que eu também não tive muito acesso a livros na infância, e muita coisa que eu aprendi e por onde eu me sensibilizava também eram as telenovelas, as trilhas sonoras dos filmes. Eu lembro de Love Story. Vocês lembram desse filme muito triste, né? Acho que é o bafão da tristeza da minha infância, era o Love Story. Acho que todo mundo viu isso, passava direto na Globo. E me lembrei também meu contato com gostar da poesia através da música foi pela Adriana Calcanhoto, que ela tinha um eu lírico. Hoje eu falo eu lírico, mas naquela época eu era uma criança, né? E eu ficava tocada com aquilo. E depois eu vi até uma entrevista dela falando que ela adorava o sotaque carioca, né? O carioquês, que ela queria falar com esse X da gente, né? Arroz, feijão. E isso tudo é poesia, isso tudo é sonoridade, é o que forma a melodia, a poesia, o poema, o verso. E eu lembro também dela falando desse próprio eu lírico dela, que ela adorava fazer esse eu lírico que fingia não estar nem aí. Que é aquele, pode rasgar, né? O retrato que eu te dei. Gente, eu ficava assim, gente, sou eu que sou a fingida. Porque eu era muito apaixonada na infância também, tive vários amores platônicos, várias sofrências, e escrevia essas cartas também. E, na verdade, as minhas cartinhas iam em forma de diário. Era para mim mesma, não mandava, não queria mandar. E eu sofria ali, era uma sofrência, e eu me identificava, falei assim, sou eu que finjo que não estou sofrendo. Pode ir, pode pisar, que eu não estou nem aí. Na escola, geralmente era na escola, os amores escolares, né? Então, na escola, me fazia de fortuna. Quando chegava em casa, era aquela tristeza, aquele ranço. E aí me lembrou muito dessa coisa da força da música também, né? Você falou do Quintana também, do Drummond, lembrei do poema do Drummond, acho que é Quem Não Tem Namorado, gente. Vocês já leram esse poema? Que ele vai falando vamos procurar isso, da relação do namorado, do que é ter namorado, né? Do que é ser um namorado, do que é partilhar esse sentimento de ter alguém do seu lado. Aí ele vai falando do picolé. Gente, é uma viagem sensorial. Você fica imersa ali. Esse que vocês falaram eu não conheço, que é do pluvial, né? Que vocês disseram. Caso Pluvioso. Caso Pluvioso. Esse eu não me lembro pelo título. Mas eu no começo dele. Assim. Gente, esse poema é lindo. Não, eu vou procurar aqui, porque vocês precisam. Mas a gente vai acabar fazendo um sarau. Isso merece um sarau, pode gente. Isa, se eu compartilhar aqui contigo, que eu lembro que na adolescência eu comprei o DVD público da Adriana Calcanhoto. E aí eu lembro que minha avó ficava irritada, porque toda manhã eu ouvia. Eu amo esse CD, amo. Acho que foi uns 3 meses, toda manhã eu ouvia a manhã todinha, eu botava no repeat. Aí quando ele chegou no Rio de Janeiro a primeira vez, o que ele queria ouvir? O que vinha na cabeça dele? Adriana Calcanhoto.
Inverno, a música Inverno. Nossa, né? é demais, eu gosto muito também. É. E ela é muito. Ela tem poemas também, né? Tem, já organizou coletâneas, Isso. com inclusive Ana Martins Marques, Alice Santana, Bruna Beber, nossas favoritas, né? Vou lá então ler para vocês o caso pluvioso do Carlos Drummond de Andrade. Eu posso ler um, tu lê outro? Consegues? A chuva me irritava, até que um dia descobri que Maria é que chovia. A chuva era Maria, e cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. E meus ossos molhados me deixava como terra que a chuva lavra e lava. Eu era todo barro, sem verdura, Maria, chuvosíssima criatura. Ela chovia em mim, em cada gesto, pensamento, desejo, sono e o resto. Era chuva fininha e chuva grossa, matinal e noturna, ativa, nossa. Não chovas, Maria, mais que o justo chuvisco de momento, apenas susto. Não me inunde do teu líquido plasma, não seja tão aquático fantasma. Eu lhe dizia em vão, pois que Maria, quanto mais eu rogava, mais chovia. E chuveirando o atroz em meu caminho, o deixava banhado em triste vinho. Que não aquece, pois água de chuva, mosto é de cinza, não de boa uva. Chuvadeira, Maria, chuvadonha, chuvinheta, chuvio, pluve medonha. Eu lhe gritava, para! E ela chovendo, poças d'água gelada, ia tecendo. E houve tanto Maria em minha casa, que a correnteza forte criou asa. E o rio se formou, ou mar, não sei. Sei apenas que nele me afundei. E quanto mais as ondas me levavam, as fontes de Maria mais chuvavam. De sorte que com pouco e sem recurso, as coisas se lançaram no seu curso, e eis o mundo molhado e sorvestido, sob aquele sinistro e atro chovido. Os seres mais estranhos se juntando na mesma aquosa pasta iam clamando contra essa chuva estúpida e mortal, catarata. Jamais ouvi outra igual. Antes petendam, cânticos se ouviram, que nada, as cordas d'água mais deliram, e Maria, torneira desatada, mais se dilata em sua chuvarada. Os navios sorsobam, continentes já submergem com todos os viventes, e Maria chovendo. Eis que a essa altura, delida e fluida a humana em fibratura, e a terra, não sofrendo tal chuvência, comoveu-se a divina providência, e Deus piedoso e enérgico bradou: não chova mais, Maria! E ela parou. Sensacional, né? O que é o Drummond, né, gente? Drummond é é maravilhoso. demais. Acho que eu demorei a conhecer Drummond. Eu lembro dele falando de Tabira, né? Ele falando tem um poema, um pequeno poema que ele fala de Tabira, que ele sonhava, não sei o quê, com as aventuras do Robinson Crusoe, quando ele foi descobrir que, na verdade, as histórias dele eram muito melhores do que do Robinson Crusoe, gente. Eu falei, gente, eu também, né? As minhas histórias eram muito melhores que a do Peter Pan, que eu amava tanto na infância. O verso é: e eu não sabia que a minha história era mais bonita que a do Robinson Crusoe. Exatamente, isso aí. Eu tenho muita dificuldade de gravar, né? Eu não gravo. Se eu tiver que declamar alguma coisa, eu não consigo decorar. Eu tenho dificuldade pra caramba. Mas eu amo as leituras, eu acabo falando, né? Parafraseando. E lembrei do que a Daisy falou também, que o livro que ela trouxe, que é Meu Pé de Laranja Lima, é famosíssimo, é um clássico, né? E é uma história muito singela, muito linda, né? De um menino que vai também para um sítio e tem ali uma relação de afeto com um único presente que ele tinha, se eu não me engano. Eu li já faz muito tempo, mas você quer contar um pouquinho? Você lembra um pouco? Que ele parece que ganha de presente, todo mundo ganhava um presente, e ele ganhou um pé de laranja-lima. Então ele ficava aquela coisa meio estranha, né, de ser um pé de laranja-lima, e na verdade foi ganhando uma dimensão muito poética, porque a relação dele com esse pé de laranja-lima é que vira toda a história, né, toda a narrativa. Eu não me lembro exatamente na íntegra, mas eu sei que ele é muito poético e tocou muitas pessoas que leram na infância, e hoje ele é vendido pra caramba ainda tem muita saída. Bem legal
Eu até fiquei com vontade de comprar, porque eu não tenho aqui. Não, é porque minha avó, assim, ela contava que ela foi de colégio interno, ela meio que foi adotada aos 2 anos para meio que ser empregada, sabe, da família, assim, né? Aquela coisa muito que acontecia, vou tomar conta dessa criança, a criança vai ajudar em casa. E aí ela me contava que tentaram colocar ela na escola aos 4 anos, 4 para 5 anos, deixar ela numa escola, e ela, por ela comer a borracha, e aí ela chegou em casa, tomou uma coça, ela tinha cicatrizes no rosto, que ela diz que isso foi quando ela tinha 2 anos de idade, que ela apanhava muito. E aí ela contava que ela queria muito aprender a ler e nunca conseguiu aprender porque tiraram ela da escola. Ela só foi um dia para a escola. Então ela só conseguiu aprender a ler mesmo aos 19 anos, quando ela engravidou da minha mãe. E aí também foi uma outra luta nessa época também, porque meu avô era 20 anos mais velho que ela. Então, assim, foi muito difícil e ela decidiu, ela grávida, ela falou, eu vou aprender a ler e aprendeu sozinha. Meu avô trabalhava, era jornaleiro, ela ia comprar revistas e aí começou aquela fera ali, te dou revista, te dou jornal, ela foi aprendendo. E aí depois, quando eu nasci, quando eu comecei a entender das coisas, ela falou, eu vou te dar um livro, que foi onde eu aprendi a ler, e foi essa história. Então, assim, marcou muito, ela contando que ela chorava muito daquele menininho com aquele pé de laranja-lima, da planta. E hoje eu também tenho um horto, hoje eu trabalho com planta, assim, é tanta coisa que vai ligando uma coisa com a outra. E ele marcou muito para essa questão dela aprender a ler já tardiamente, né? E a minha, ela não deixou fazer isso. Ela fez um sacrifício, pagou um pouquinho a mais e me botou num lugar para poder eu aprender a ler bem cedo, né? Pra não passar pelo que ela passou. Então, foi muito legal, muito marcante isso. Que história poderosa, né? Triste, carregada de tristeza, né? E força, né? Resistência. Que hoje a gente fala tanto, né? Quantas e quantas avós como a sua, né? Passaram por essa trajetória infeliz e até hoje ainda tem casos de relações assim, né? Análogas à escravidão, né? Ainda tem. Quando aparece nos noticiários é aquele escândalo, né? Mas e quantos não aparecem ainda, né? Isso a gente fica bem tocado e indignado. Quem não tem namorado é alguém que tirou férias remuneradas de si mesmo. Namorado é a mais difícil das conquistas. Difícil porque namoro de verdade é muito raro. Necessita de adivinhação, de pele, de saliva, lágrima, nuvem, quindim, brisa ou filosofia. Paquera, gabiru, flerte, caso, transa, envolvimento, até paixão é fácil, mas namorado mesmo é muito difícil. Namorado não precisa ser o mais bonito, mas aquele a quem se quer proteger e quando se chega ao lado dele, a gente treme, sua frio e quase desmaia pedindo proteção. A proteção dele não precisa ser parruda, decidida ou bandoleira. Basta um olhar de compreensão ou mesmo de aflição. Quem não tem namorado não é quem não tem um amor, é quem não sabe o gosto de namorar. Se você tem pretendentes, 2 paqueras, um envolvimento, 2 amantes, mesmo assim, pode não ter um namorado. Não tem namorado quem não sabe o gosto da chuva, cinema, sessão das 2, medo do pai, sanduíche de padaria ou drible no trabalho. Não tem namorado quem transa sem carinho, quem se acaricia sem vontade de virar sorvete ou lagartixa. É quem ama sem alegria. Não tem namorado quem faz pacto de amor apenas com a infelicidade. Namorar é fazer pactos com a felicidade, ainda que rápida, escondida, fugida e impossível de durar. Não tem namorado quem não sabe o valor de mãos dadas, de carinho escondido na hora em que passa o filme, de flor catada no muro e entregue de repente, de poesia de Fernando Pessoa, de Vinícius de Moraes ou Chico Buarque, lida bem devagar, de gargalhada, quando fala junto ou descobre a meia rasgada. De ânsia enorme de viajar junto para a Escócia ou mesmo de metrô, bonde, nuvem, cavalo alado, tapete mágico ou foguete interplanetário.
Não tem namorado quem não gosta de dormir agarrado, fazer sesta abraçado, fazer compra junto. Não tem namorado quem não gosta de falar do próprio amor, nem de ficar horas e horas olhando o mistério do outro dentro dos olhos dele, abobalhados de alegria pela lucidez do amor. Não tem namorado quem não redescobre a criança própria e a do amado e sai com ela para parques, fliperamas, beira d'água, show do Milton Nascimento, bosques enluarados, ruas de sonhos de musical da Metro. Não tem namorado quem não tem música secreta com ele, quem não dedica livros, quem não recorta artigos, quem não chateia com afeto do seu bem ser paquerado. Não tem namorado quem ama sem gostar, quem gosta sem curtir, quem curte sem aprofundar. Não tem namorado quem nunca sentiu o gosto de ser lembrado de repente no fim de semana, na madrugada ou meio-dia de sol em plena praia cheia de rivais. Não tem namorado quem ama sem se dedicar, quem namora sem brincar, quem vive cheio de obrigações, quem faz sexo sem esperar o outro ir junto com ele. Não tem namorado quem não fala sozinho, quem não ri de si mesmo e quem tem medo de ser afetivo. Se você não tem namorado porque não descobriu que o amor é alegre e você vive pesando 200 quilos de grilos e de medo, põe a saia mais leve, aquela de chita, e passeie de mãos dadas com o ar. Enfeite-se com margaridas e ternuras e escove a alma com leves fricções de esperança, de alma escovada e coração estouvado. Saia do quintal de si mesmo e descubra o próprio jardim. Acorde com gosto de caqui e sorria lírios para quem passe debaixo da janela. Ponha intenções de quermesse em seus olhos e beba licor de contos de fada. Ande como se o chão estivesse repleto de sons de flauta e do céu descesse uma névoa de borboletas, cada qual trazendo uma pérola falante a dizer frases sutis e palavras de galanteria. Se você não tem namorado, é porque ainda não enlouqueceu aquele pouquinho necessário a fazer a vida parar e, de repente, parecer que faz sentido. Enlouqueça. Muito bom. Bravo! Marisa aqui gostou, muito bom. A gente é namorado de nós mesmos, né? Ah, é muito lindo, gente. Demais. Queria lembrar que me marcou muito de Drummond foi aquele Sentimento do Mundo. Depois que eu fui ler a história dele, então, né, que ele escreveu, tenho apenas duas mãos, mas o Sentimento do Mundo, uma coisa assim. Eu não sei declamar, mas isso foi o que mais marcou. Falei, gente, sou eu. Só tendo uma, eu sinto tudo de todo mundo, que saco, não quero mais a vida. A poesia ajudou, né? Tirar todos esses sentimentos e botar pelo menos no papel. Quero ler uma poesia também, aproveitar. Vocês deixam eu ler também? Separei aqui. Eu escrevo, gente, eu vou dizer assim, de tudo um pouquinho, mas eu falo que a minha poesia é um pouco política também, nessa questão de... Eu sou produto de um projeto social, né? Na verdade, entrei na escola criança, mas assim, o projeto Luar de Dança, que agora fez 30 anos, eu comecei lá com 8 anos, o Luar tinha 2 anos, o projeto, e eu fui uma das primeiras assim, alunas do atual coordenador, que é o Deco. Então, assim, eu falo, gente, não tem como eu fugir da questão política, do posicionamento, do que eu não me aceito, assim, eu falo, não, só escrevendo eu vou conseguir colocar isso para fora. E tem uma poesia que marcou muito, que é o Eu Mereço. Eu Mereço. Eu escrevi ela em 2015, quando eu estava ainda na Casa de Fraternidade, e assim, me veio isso na cabeça, passando o que eu passo com as crianças, o que a gente vê em sala de aula, essa é a situação do Brasil, né? Eu vou ler ele para vocês rapidinho. Eu mereço. A educação que mereço é a melhor educação. A educação que, como na família, é passada com afeto. A educação que me leva a querer saber o que eu não sei, descobrindo e despertando a cada etapa o que ainda muito descobrirei. Não consigo ver gente como coisa diferente. Gente, para mim, é tudo igual, mesmo que seja apenas aparente. Por isso, acredito que a educação deve ser suficiente para que as pessoas descubram o mundo e busquem soluções para as inquietações do presente. Assim, acredito que deve ser toda a gente, pensante,
atuante e jamais indigente. Assim, eu me emociono muito com isso, porque a gente que está na linha de frente, assim, eu fico me perguntando, para que eu fui escolher professora, para que eu escolhi projeto social? Não tem como fugir, gente. Então, toda vez que eu vejo alguém sendo, sabe, foi enterrado como indigente, é a coisa mais revoltante da vida, porque a gente não nasce indigente. A gente é batizado por alguém. Mesmo que não seja o pai e a mãe, mas alguém que te cria e te dá um nome, né? Te dá uma história. E aí vem uma trajetória toda de questões sociais, e aí a pessoa foi enterrada como indigente. Então, fica muito marcada essa coisa, sabe, política. Eu ainda me vejo, até brinco com a Isabela, já ainda me vejo, ainda tem cargo político daqui a uns anos, se não me matarem até lá, porque nesse país, gente, de tanta coisa errada, eu ainda só vejo esperança em gente como a gente que está aqui, mas gente também que tem a coragem de querer entrar na sujeira da política, porque ela é suja, não tem jeito, mas eu ainda vejo esperança. Então, a poesia, para mim, me liberta também disso, sabe? Me ajuda a sair dessa mágoa, né? De todo dia ver o que acontece, saber o que acontece e você não ter forças para sozinho mudar um pouco a perspectiva aí dessas crianças, dos jovens, enfim, dos idosos que sofrem, de tudo um pouco dessa sociedade injusta ainda, né, que a gente vive. É isso, gente, botei para fora. Tenho dar palmas para você. Por agora. Pastor, Mas eu quero falar uma coisa, Deise, assim, que é muito importante mesmo a arte refletir as minorias e as reivindicações, né? Porque eu lembro de uma entrevista, acho que é da Matilde Campilho, que ela disse que a arte não salva o mundo, mas ela salva o minuto, né? Então, quantas vezes a gente mesmo já foi salvo pela arte em algum momento da nossa vida? E quantas pessoas não precisam ser salvo por um poema seu, né? Por um poema nosso, por uma canção, em algum momento de sua vida? E é isso. Ai, gente, eu tô amando ter vocês aqui. Se pudessem deixar vocês saírem, ficaria com vocês aqui para a gente compartilhar mais as histórias de vocês, mais os poemas. Meninas, quero aproveitar esse momento que a gente está falando de livro para falar que eu vou lançar meu primeiro livro impresso mês que vem. Vou lançar ele graças ao edital Aldir Blanc, né? A lei emergencial Aldir Blanc. Aí eu me inscrevi, vou lançar o meu livro. Ele se chama Salva Vidas. Já está vindo da editora, né? Eu fiz para uma editora que é Escortece, não sei se vocês conhecem, mas que algumas outras amigas daqui já lançaram. E aí eu gostei muito do trabalho deles, assim, né? Do atendimento e tal. O material do livro parece ser bom. E eu tô muito ansioso, né? Vai ser meu primeiro livro impresso. Eu vou comprar, hein? Vai chegar aqui no Rio. Eu vou comprar com certeza. Eu, Isabela, vai chegar e aqui aí, no Rio. Quero ler para vocês o poema que dá nome ao livro. Se chama Salva Vidas. Posso? Lá vai. O poema é meu salva-vidas. É nele que me apoio no alto mar das mágoas, nas tempestades de angústia que o vento às vezes me traz. Quero me segurar nele por toda a vida, ser ouvido, sentido, constantemente salvo do afogamento. Deus ouve os poemas, assim como as orações. Gente, me arrepiei, lindo. Parabéns, Fábio. E aí essa seleção é uma seleção muito querida. É uma seleção de poemas que eu demorei um tempo para juntar. Então tirei muita coisa, coloquei muita coisa. Vão ser 36 poemas, mas 36 poemas que moram aqui no quentinho do coração. Eu acho que lançar um livro tem muito disso, né? Você tem que estar muito satisfeito com o que você vai estar jogando para o mundo, para as pessoas. Então, para mim, é uma realização, um sonho de menino que vai ter seu livro. Né? Vai ser um livro de capa azul, que é a cor que a gente gosta, né? Poetas azuis daí. É a minha cor preferida também, Olha, Deise, a gente tem muita coisa em comum. Estou descobrindo aqui nessa Preciso ir para aí, live. gente. Se vocês vêm para o Rio, a gente troca. Né? Vamos fazer esse intercâmbio aí. Com certeza. Já vamos esperando vocês dois aqui no Amapá para a gente tomar banho de rio.
Opa! E fazer evento, né, gente? Assim que essa pandemia, se a gente estiver vacinado, a gente pode promover aí um sarau, um evento de encontro mesmo literário, gente. A gente adora. Já tem aqui uma captadora de recursos para escrever Opa! para a gente captar recursos para ir, não gastar nada. É o governo que paga para Aê, Deise, ó, tá gravado, hein, Deise? Vamos cobrar. Vamos cobrar. Antes da pandemia, a gente estava organizando um evento chamado do Maré Literária. Ai, que então tinha debates, tinha mesas, tinha sarau, apresentação musical. A gente realizou em parceria com o Sesc 2 anos. Foi muito legal, assim, né? Inclusive o Lucão veio em um desses. Sim. O Lucão é um amigo nosso, não sei se vocês conhecem, né? O Poetas. O Lucão. Um amigo nosso muito querido, a gente se conhece há uns tempos. E sempre que pode, o Lucão vem ao Amapá, né? Que ele adora encontrar com o Rio Amazonas. Queria muito agradecer vocês, né? Pela generosidade, disponibilidade, de trazerem com vocês os afetos literários, né? Da infância, da trajetória. Muito obrigada. Estou, assim, muito feliz, encantada desse movimento que a gente está fazendo aqui. Quantos laços, né? A gente está podendo fazer a partir de uma conversa tão singela, né? Que é falar de infância e leitura. Obrigada. A gente quer agradecer também o carinho, o convite. A conversa foi maravilhosa. E, enfim, conhecer a Deise, conversar com você um pouco melhor, né? Que a gente já vinha trocando também algumas palavras, alguns sonhos, alguns poemas, né? Então, eu fico super feliz de poder participar. Muito obrigado pelo convite. E eu espero que isso tudo passe, que a gente possa se encontrar e fazer o nosso sarau e, enfim, muita coisa bonita. Obrigado, viu? Muito obrigado, Isa. E assim, acho que é muito bacana como a arte ela aproxima e encontra e conecta as pessoas nos mais diversos lugares, né? Então foi muito bom hoje poder aqui conversar com vocês. A gente pode marcar outras conversas, inclusive, viu? E muito obrigado. Um beijo para Deise, que já adorei conhecer, já é minha amiga de infância. E é isso. Valeu. Eu queria agradecer, gente, a oportunidade. Assim, gostei muito. Daqui já estou pensando milhões de coisas para frente. Gostei, quero conhecer mais pessoas que escrevem também. Quero tomar coragem de reunir minhas coisas e jogar no mundo, né? Fazer um livro. Parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. Dizer que foi muito bom. Esse pouquinho de tempo que a gente ficou aqui, me emocionei, aprendi, ouvi poemas e poesias que eu ainda não tinha ouvido, até de Drummond, né, que aprendi coisas novas. Então foi muito válido hoje o bate-papo. Quero agradecer por tudo aí, gente. Valeu. Um abraço imenso, um beijo grande. Fiquem bem, se cuidem, vacinem-se. Por favor. Tá? Tchau, Tá, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite.